Tá. Eu me chamo Suzana, sou aluna de administração do 8º semestre, aqui pela Universidade da Amazônia. Também sou bolsista de iniciação científica, né? Meu orientador é o professor Dr. Emílio José Monteiro Arruda Filho, e a minha co-orientadora nesse projeto foi a Josevana de Lucena Rodrigues, e sou aluna de iniciação científica pelo Núcleo de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Administração da UNAMA. O meu eixo, a minha pesquisa, ela está baseada no tema de consumo colaborativo versus economia compartilhada. Aproximações e diferenças a partir da problemática do consumidor de produtos tecnológicos. Bem, para se falar de consumo colaborativo e economia compartilhada, é necessário que a gente entenda o processo e o crescimento, de crescimento, na verdade, da internet, a era digital, a era tecnológica, porque foi a partir desse crescimento, dessa ascensão, que a partir disso você conhece o que é o conceito de consumo colaborativo e economia compartilhada. Nesse contexto, é muito conhecido a palavra economia compartilhada. E estudando mais sobre o conceito, para se chegar a uma finalidade, entende-se que são dois conceitos bem diferentes: consumo colaborativo e economia compartilhada. E existem diferenças. No entanto, essa pesquisa ela é baseada numa perspectiva teórica, né, baseada em alguns autores que vêm explicando desde a natureza fundamental do compartilhamento até hoje o que se chama de consumo colaborativo. Bem, o objetivo da pesquisa foi refletir conceitualmente as relações discursivas entre consumo colaborativo e economia compartilhada, compreendendo suas aproximações e diferenças a partir do contexto do comportamento do consumidor de produtos tecnológicos. O que é o compartilhamento? Né? É uma expressão que veio de fora, né, com o termo sharing, que é o próprio compartilhamento em si, e que estudando eu pude identificar que são dois conceitos muito próximos, mas que eles apresentam diferenças assim mínimas, mas que são importantíssimas de destacar. Por isso se torna uma pesquisa inicialmente conceitual, teórica, baseada nos conceitos de economia compartilhada e consumo colaborativo. Bem, o sharing ele tem algumas características que se diferenciam do collaborative consumption. Uma delas, por exemplo, ele é encontrado e praticado entre pessoas conhecidas. As relações de compartilhamento são feitas entre pessoas de relações próximas, entre familiares, amigos, pessoas de um vínculo mais próximo e não entre pessoas desconhecidas. Essa relação é estabelecida a partir de uma, na verdade, é a confiança e a segurança, uma relação estabelecida para que o compartilhamento exista. Ele não tem vínculo monetário, não há uma intenção monetária e uma intenção de troca. Você não compartilha por um sentimento de troca. E não tem fins lucrativos. Dentro da economia compartilhada e o vário contexto em que ela se insere, você não vê a troca monetária, o vínculo, o financeiro embutido, o dinheiro envolvido nesse processo. Não envolve compensação, é gratuito e voluntária. Não recíproco, como já mencionado, e define um ato altruísta, conveniência, cortesia e gentileza, por razões funcionais e de sobrevivência. Bem, aqui esse autor é o Belk. Belk foi a base teórica fundamental para essa pesquisa ser desenvolvida, porque Belk ele vem desde do início das suas pesquisas demonstrando a natureza, a raiz do que é o compartilhamento, com todas aquelas características já apresentadas. Daí ele levanta
três tipos de protótipos para que a gente identifique o que é um compartilhamento, o que é uma troca, o que é um consumo e que envolve toda a economia. E ele coloca um dos protótipos, é a troca econômica. É o ato de você ir a determinado local, né, o consumidor ir lá e fazer uma troca. Ele compra e em troca disso ele tem um produto ou um serviço. É a economia a economia clássica. O gift giving, ou presente perfeito, é o ato de se presentear, né? Que há uma relação de troca. Isso para a gente entender, porque alguns autores, eles, ao mencionar a economia compartilhada, eles acabam confundindo o conceito e colocando relações de consumo, compra e venda, e não há essa relação. É uma relação bem discreta, mas o principal identificador entre essas duas relações, entre esses dois construtos, é o vínculo financeiro, que não é embutido na economia compartilhada, já é no consumo colaborativo. E o compartilhamento em si, que é o sharing, com todas as outras características, sem vínculo financeiro, monetário, não há uma troca envolvida ali, sem fins lucrativos. Bem, então, na visão de outros autores, eles dão as características, então, do que vem a ser o consumo colaborativo. Então, é um fenômeno nascido na era da internet, né? O compartilhamento em si, o share, é muito mais antigo do que se imagina. É algo normal que você faz por sobrevivência até. Mas o consumo colaborativo é realmente nascido nessa era da tecnologia. E ele inclui posse de algo ou serviço, são ações realizadas coletivamente e melhor que comprar e possuir, melhor que comprar é possuir e possuir coisas. Na verdade, é uma rede colaborativa, destruindo assim aquela ideia de capitalismo exagerado, onde se compra sem uma necessidade ou compra compulsiva. Então, o consumo colaborativo vem quebrando essa ideologia de capitalismo exacerbado e vem batendo de frente com isso. É o por que não compartilhar em vez de você comprar, consumir por algo desnecessário, que vai ser apenas algo acumulativo. Bem, para Belk, né, é uma ação coordenada, mediada por uma taxa ou qualquer outra compensação, né, valor de troca e negociações monetárias e com fins lucrativos, intermediada entre o primeiro e o terceiro protótipo, que é lá a troca monetária, a compra real de compra e venda, só que se diferencia do consumo tradicional de compra e venda. Você vai a uma padaria, você consome ali o pão, você vai comprar o pão, você dá um dinheiro, em troca vem o produto, o serviço que você está comprando, como economia tradicional. Consumo colaborativo, ele tem a relação de troca, porém ele quebra mais essa ideia de capitalismo, né, exagerado, da compra compulsiva, e mais reduzir, mais compartilhar em vez de consumir. E para diferenciar esses dois grandes conceitos, que é economia compartilhada e consumo colaborativo, que está sendo confundido por muitos autores, e que Belk faz uma crítica direta em relação a esses conceitos, são essas duas ferramentas da era tecnológica, que é o Airbnb e o Couchsurfing, duas ferramentas dessa era de compartilhamento, consumo colaborativo, que tem um objetivo semelhante, que é compartilhar casas, quartos de casas. Por exemplo, se você tem uma casa grande com um quarto que você não faz tanto uso, você se cadastra em uma das plataformas e coloca o seu quarto à disposição. Mas você determina os critérios para quem você vai receber em sua casa. Então, é aberto a um público que você não conhece. É um público cadastrado dentro da plataforma e você disponibiliza ali para ele. O grande diferencial
O CUT, você entra na plataforma, se cadastra, ou como um anfitrião, ou como um hóspede. Se for um anfitrião, você coloca disponível um canto da sua casa para receber uma pessoa que vem do Brasil, da sua região, ou até mesmo de fora. Mas não há um vínculo financeiro, não há uma troca monetária. Você, para ir à casa de alguém, pelo cadastro do Couchsurfing, você não precisa pagar por esse serviço. O que você vai estar trocando são relações sociais, a possibilidade de se conectar com o mundo, conhecer novas pessoas, novas culturas, que não deixa de ser a mesma ideia do Airbnb. Só que o Airbnb, você tem o vínculo financeiro, o lucro ali embutido. As pessoas, em muitas das opiniões, observando redes sociais, têm colocado como uma ferramenta, como uma renda extra, né? Uma possibilidade de ganhar um dinheiro a mais. Bem, aqui N outras ferramentas. Eu trouxe, na verdade, o Airbnb e o Couchsurfing porque realmente há uma diferença desses dois aplicativos mostrado para o consumidor com a mesma ideia, porém com características diferentes, que realmente se diferencia do que vem a ser consumo colaborativo e economia compartilhada. E o mais conhecido dentro do consumo colaborativo é o Uber. O Uber dominou o Brasil, já é totalmente conhecido. Onde você vai, você baixa o aplicativo, você está dentro do consumo colaborativo. E o consumo colaborativo, ele tem essa ideia de você compartilhar suas ferramentas domésticas, seu carro, sua casa, enfim, mas tem o valor financeiro envolvido ali. E, bem, é conhecido como o compartilhamento contemporâneo facilitado pelo uso das ferramentas tecnológicas. E isso só foi possível acontecer devido a essas várias ferramentas tecnológicas aparecendo. Redes sociais, os aplicativos hoje com uma facilidade muito grande dentro de uns aparelhos celulares, smartphones, enfim, em outras ferramentas tecnológicas. A gente considera consumo colaborativo como a economia das coisas versus a economia das ideias. Hoje você não somente tem a possibilidade de comprar e ter algo em desuso, mas hoje você pode compartilhar ideias, informações e através disso conhecer o mundo. Você tem liberdade de expressão, surgimento de diversas empresas sem fins lucrativos, como essas aqui representadas, e sem a cobrança. Na verdade, com a cobrança de taxas ou alguma outra compensação envolvida. Bem, aqui, só para exemplificar o consumo colaborativo, como se fosse uma rede bem conectada, Brasil, mundo, onde você compartilha ferramentas de sua casa, você compartilha bicicleta, carros, enfim, e outros aparelhos, casas, imóveis, vários outros utensílios. É só entrar na internet que você encontra aí o consumo colaborativo dominando essa nova era da economia. Bem, dentro dessas discussões, foi possível a gente debater e discutir alguns pontos importantes que, a princípio, diferenciar o que vem a ser economia compartilhada e consumo colaborativo. E por ser já uma pesquisa já trabalhada, no entanto, em desenvolvimento, porque o objetivo final é a gente trazer o comportamento de consumo através do uso dessas ferramentas. Porque o trabalho está sendo desenvolvido na área de marketing tecnológico. E o objetivo é entender as adoções de consumo. Por que esse consumidor ele está tendo qual é a visão dele diante dessa ferramenta do consumo colaborativo? O que faz com que ele venha a consumir dentro desse novo conceito, deixando mais aquela ideia do consumo exagerado, né? Quais são os construtos, quais são os conceitos envolvidos dentro da decisão dele de compra
que é relevante para o consumo colaborativo. Ou seja, o que tem despertado interesse nesse consumidor dentro dessa nova forma de se consumir, né? Essa era do compartilhamento, né? Por que não compartilhar a ter propriedade de algo e que ainda pode ser desnecessário ou fútil, né? Por que então compartilhar e não consumir diretamente? Bem, e as tecnologias da informação aliadas à web, elas têm proporcionado esse crescimento e o consumo colaborativo tem cada vez ganhando mais espaço, mais adeptos a isso. E as tecnologias de interação via rede social e aplicativos pela internet têm crescido também cada vez mais, o que possibilita encontrar vários tipos de consumidores e ir em busca de mais informações a respeito do conceito. Então, novos construtos para serem descobertos e esse comportamento de consumo, como já mencionado. E como os próximos passos serão dados, né? Objetiva-se através de uma pesquisa, de entrevista em profundidade com alguns usuários do consumo colaborativo, para questionando-os a respeito do que eles entendem de consumo colaborativo e o que os fazem se cadastrar numa plataforma do Airbnb, por que usar o Uber e não o serviço de táxi tradicional? Por que não se hospedar em um hotel em vez de uma casa com pessoas desconhecidas? E a gente tentar entender por que essas pessoas estão buscando essas novas formas, esse estar no meio do consumo colaborativo. Esse é o nosso real objetivo. Bem, aqui fica o meu agradecimento pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho desenvolvido pela iniciação científica. Agradeço ao núcleo de mestrado e doutorado e o apoio de todos os professores e principalmente ao meu professor Emílio Arruda, que colaborou com esse crescimento, com essa pesquisa e o desenvolvimento dela e principalmente futuros. Obrigada.